A graça e a paz, irmãos. Eu sou missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra maravilhosa para a nossa meditação, que se encontra aqui em Marcos Remanassi canta 14, a qual o Senhor fala grandemente aqui a meu coração e ao teu coração. Jesus no Getsemane. Então, aqui é uma passagem para a minha reflexão, para a tua reflexão, para que nós possamos saber o que o Senhor Jesus padeceu por mim e por você antes, na preparação da ida dele até a cruz do Calvário, né? Padecer em sofrimento, em dores, né, irmãos? Pela nossa salvação, né? Abandonar de si mesmo como Cristo, como Deus, né, para nos honrar e nos abençoar, aleluia, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, né? E não sejais, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não esteja em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhes. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, e é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, né? Eis que está perto o que me trai. Então, irmãos, olha só o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele vai até ali ao Getsemane, sabendo que a sua hora já é chegada, e leva 3 dos seus discípulos, né? Pedro, João e Tiago ali, para nesse momento de passagem da vida que ele levava, né, de mediador da palavra, né, de falar do poder e da graça do nosso Deus Salvador. Ele estava assim, já sendo levado para um momento a qual ia ser tudo finalizado e ele ia padecer na cruz do Calvário. E ele foi fazer as suas últimas orações, se entregar em espírito e em verdade ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porém, ele, chamando os 3 discípulos ali, que eram aqueles que ele sentiu de ser a diferença dentre os 12, né? E aqueles homens, eles foram tomados por um sono, né? Enquanto o Senhor Jesus clamava a Deus, né? Pedindo ao Senhor: olha, se for possível, Deus, Pai, Abba, Pai, que passe de mim esse cálice, né? Porque ele não é um fardo leve, é pesadíssimo. Ajuda-me.
E enquanto ele clamava ao Deus Pai Todo-Poderoso, os seus discípulos dormiam, porque vinha um peso tamanho sobre eles que eles não conseguiam se manter orando e não se conseguiam manter-se vigiando, né? Não conseguiam se manter acordados. E aí o Senhor Jesus vem uma vez e adverte a Pedro: olha, você não consegue vigiar nenhuma hora? Como pode ser isso, né? E depois eles ficam ali dispersos, acordados, orando e tudo, e ele volta de novo a clamar a Deus. Pela segunda vez, quando ele retorna, deve ser depois de algumas horas, ele retorna, encontra eles dormindo de novo, e ele volta pela terceira vez, basta, ele já fala assim, basta, né? Ele ali se enche, né? E diz, não, basta, vocês não conseguem se manter, né? Com um propósito, né? Então, até mesmo para velar ali os últimos momentos ali de vida do Senhor Jesus, nós como seres humanos, representados ali pelo Pedro, Tiago e João, mostraram que mesmo sendo conhecedores da verdade, buscando a face do Senhor, estando com Ele, não foi possível de se manterem acordados, né, dispersos, assim, né, despertados, aliás, não se mantiveram, porque tamanha era a opressão, tamanha era o que o Senhor Jesus passaria ali naquela cruz do Calvário, né? E então, eles, o próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, vigiai e orai, porque o inimigo ele está às portas. Cuidado, porque se tu não tiver de pronto, né, você pode ser tomado, né? Então ele deixa isso bem claro para mim e para você, que muitas vezes pode estar dormindo. Então nós devemos estar em constante oração, buscando a face do Senhor, jejuando, orando, lendo a palavra do Senhor, para que esse sono da indolência não venha sobre as nossas vidas, para que o inimigo não venha tomar posse. Então, isso aqui é o que Deus está falando para mim e para você, vigiar e orar, né? Porque o inimigo, ele está aí à espreita, né? Buscando a quem quer tragar, né? Não seja o alvo do adversário, não seja, né, como é que fala? A ovelha perdida, não. Antes, busque na face do Senhor Jesus. Se teus anseios estão maiores do que a realidade em Deus, então busque ter temor do Senhor, busque essa veracidade em Deus, porque quando você tira minutos, momentos do teu dia, né, é como se fosse um dízimo de tempo para o Senhor. E quando você se entrega nesse tempo a fazer uma oração, né, ou um clamor ao Senhor, ele te dá as benesses, né? Você é abençoado, porque você realmente tira tempo para o Criador, para o Deus Todo-Poderoso, né? Então você está dizimando parte do seu tempo, não só para os seus afazeres, mas para a obra de Deus, para Deus mesmo, entende? E assim muito Deus te acrescentará, Deus te livrará, né? Então abrirá os teus olhos, né? Para que você não venha a ser enganado pelo adversário. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa a qual eu disse que existem dois caminhos, né? O caminho que leva a Deus, né? E o que afasta de Deus, né, irmãos? Então, o que eu falei assim, não se deixe tomar pelas emoções, que é um caminho, né? Mas pela razão. Então, devemos ter pés firmes, né? Para que nós não venhamos nos confundir, né?
e não viver coisas a qual Deus não nos está permitindo viver, a passar. Mas essa escolha é eu que tomo e é você que toma. Você que tem que saber o que é melhor para o teu futuro, para o futuro dos teus, né? Cuidado para depois não estar entrando em situações e ciladas no cotidiano e depois que essas ciladas depois venham trazer um aborrecimento tão grande que a qual da pessoa tomar até cabo da sua própria vida, fazer coisas horrendas e absurdas é o que nós vemos aí, né? Pessoas altamente deprimidas porque tomaram decisões, a qual Deus nem fazia parte dessas decisões, foram articuladas pelo próprio inimigo e a pessoa se deixou ser levada, né, irmãos? Então, Deus quer resgatar a todos aqueles que outrora foram na força do seu próprio braço. E Deus fala assim, olha, hoje você se renunciar, se diminuir, né? Deixar eu entrar no teu coração, na tua vida, né? Deixar eu tomar conta de tudo que é teu, aí sim tu terás vida e vida com abundância, né? Eu vou te abençoar e vou te prosperar. E tu serás grande na terra, dos seres viventes. Mas, para isso, é preciso fazer renúncias. Para isso, é preciso querer aceitar com fidelidade ao Senhor. E como é aceitar o Senhor com fidelidade? Não olhando mais as suas falhas, os seus erros, mas perdoando aqueles que te ajudou a cometer esses erros, essas falhas, abandonando essas falhas, se redimindo ao Senhor, buscando a sua face, não voltando mais atrás e se arrependendo, porque se não houver arrependimento, você pode até renunciar, pode até deixar de fazer, mas você tem que se arrepender de tudo aquilo que você cometeu em atrocidade, em falas, em situações que a qual Deus não estava. Mas se você não tiver arrependimento, será como uma raça de víbora, assim disse João Batista, né? Então devemos sempre nos arrepender. Muitas pessoas eu já ouvi falar, eu não me arrependo de ter feito isso. Se tu não se arrependeres, tu não entrarás no reino do céu. Tu terás que ter um coração puro como de uma criança. A criança, ela leva pancada, alguém humilha, bate, mas daqui a pouco ela está conversando normalmente, ela está ali sendo agradável de novo, ela esquece, né, irmãos? Então, da mesma sorte somos nós que se afrontamos alguém ou deparamos numa situação junto com alguém, nós devemos estar assim redimidos, pedir perdão, nos arrepender das nossas falhas, dos nossos fracassos, das situações a qual nós nos envolvemos, que Deus não mandou nós nos envolvermos. Então, se nós não limparmos todo o nosso passado, se nós não nos refazer, né? Como prosperaremos? Como iremos à frente? Primeiro temos que fazer uma faxina, né? Para que depois a gente possa receber, né? Porque é a lei da semeadura que tu faz e mesmo leva, até mesmo o mesmo dia, dependendo do que se faça. Então, vamos buscar a face do Senhor sem engano, né, irmãos? Vamos buscar de verdade. E Deus, assim, endireitará as nossas veredas, nossos trilhos, nossos caminhos, né? Essa é a palavra. Gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal. A paz para todos nessa manhã.